eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado conosco sobre ter uma vida cristã inabalável. Ter posturas na vida cristã que são inabaláveis. É tão duro quando algumas questões na nossa jornada de fé nos abalam. Quando algumas questões nos tornam emocionalmente abalados, ou a nossa fé se abala diante de algumas crises, de algumas respostas de pessoas, ou até mesmo expectativas de oração. Semana passada nós falamos sobre o quanto Deus está trabalhando na espera e nos tornando inabaláveis na espera. E às vezes o ainda não de Deus é um processo para que a gente possa estar firme e construir uma fé inabalável. E hoje eu quero compartilhar com vocês, e o tema dessa palavra é inabalável no fogo. E semana passada nós falamos sobre você ser inabalável quando existe o ainda não de Deus. Hoje eu quero falar sobre você ser inabalável quando você tem o mesmo que não de Deus. Mesmo que não de Deus. Vá para a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 19 em diante. Daniel capítulo 3, versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que o seu semelhante mudou. Por isso deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, foram 3, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Porque Nabucodonosor não estava entendendo o que ele estava vendo. Então Nabucodonosor, o rei, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo daqueles homens. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Se você vai um pouquinho antes, você vê que eles foram lançados na fornalha, porque a ordem do rei era que todos se dobrassem diante do rei e o adorasse. Mas aqueles jovens falaram: nós não faremos isso. Nós não faremos isso. E isso custou caro para eles. Mas eles ficaram em uma fé inabalável. E hoje eu quero falar com vocês que quando a nossa fé não espera resultados, e ela não está firme por conta daquilo que nós temos como resposta, e a gente aprende o caminho da adoração, mesmo quando a gente tem um não de Deus, mesmo quando Deus não faz. Você percebe que uma pessoa é inabalável na sua fé quando ela adora quando Deus faz, mas ela continua adorando mesmo que não tenha resposta.
mesmo que não veja o milagre, mesmo que não tenha cura, mesmo que não naquela estação esteja vendo o resultado. É por isso que a gente aprende alguns princípios nesse texto. A primeira coisa, uma fé que resiste ao mesmo que não de Deus. Existem momentos, irmãos, que Deus não prova apenas a nossa fé. Existem momentos que Deus prova que tipo de fé nós temos. Alguns de nós temos uma fé, mas que tipo de fé é essa? É a fé baseada nas circunstâncias? É a fé baseada nos resultados? É a fé baseada na resposta? É a fé baseada se está tudo bem na tua conta bancária? É a fé baseada se você está vivendo tudo certinho e não tem nenhuma luta, nenhuma batalha, não tem nenhuma perda? Você não enfrenta nenhuma situação complicada que mexe com você? E alguns de vocês podem até dizer que tem uma lutinha aqui, que tem uma batalhazinha ali. Mas muitos nunca experimentaram um nível de pressão, um nível de angústia, um nível de desespero, que é onde você não sabia para onde ir, você não sabia o que fazer, e você pensou, acabou tudo. E é nesse momento, é nessa hora, que então a gente percebe que tipo de fé nós temos. Nós temos uma fé, mas quando nós somos pressionados a um nível decisivo, a um nível que pode nos arrancar da onde nós estamos e nos colocar num lugar que a gente não sabe aonde a gente está pisando e nem o que se vem depois da porta. E é nesse lugar aonde a gente pode dizer, é fácil confiar quando o milagre vem, é fácil confiar e cantar quando o livramento chega. E esse é um tipo de fé. Mas o verdadeiro teste é quando Deus diz não. O verdadeiro teste é quando Deus não faz. É quando Ele se cala. É quando você não tem nenhuma resposta. É quando o fogo esquenta. O verdadeiro teste é quando você está orando e o cenário não muda. E foi nesse tipo de cenário que esses 3 jovens hebreus, eles estavam debaixo de tanta pressão. Então o rei Nabucodonosor pressionou eles a um tal nível que eles tiveram que desafiar o rei. Mas eles não desafiaram apenas o rei. Eles entraram no nível de atitude que eles falaram, não coexiste. Não vai coexistir na mesma sentença fé e frustração. Ou eu tenho fé ou eu vou viver frustrado. E é nesse lugar, irmãos, que aquilo que esses jovens disseram ao rei Nabucodonosor ecoa até agora e está sendo proclamado nessa igreja nesses dias. Eles falaram, o nosso Deus pode nos livrar e Ele nos livrará. Mas mesmo que não faça, mesmo que Ele não faça, nós não adoraremos outro Deus. O nosso Deus fará, e Ele pode fazer. E eles primeiro declaram o poder de Deus, a soberania de Deus. Mas eles também firmam um conceito poderoso dentro deles, mesmo que Deus não faça, nós nos tornaremos inabaláveis diante da nossa fé. Nós não vamos embora, nós não vamos abandonar o nosso Deus, nós vamos continuar firme olhando para Ele. Por quê? Porque mesmo que Ele não faça, nosso coração está firme nele. O que eu canto aqui não é só musiquinha. A Bíblia que eu leio não são apenas páginas de papel. Eu estou construindo uma fé. E aqui está o ápice da fé cristã. É o ponto aonde você não barganha mais. É onde você não está com Deus porque você negocia com Ele. Bem, se o Senhor me abençoar, então eu vou ser fiel.
Se o Senhor me prosperar, então serei generoso. Se o Senhor cuidar dos meus, então eu vou te servir. E é por isso que eu reconheço e honro homens, mulheres nessa casa, que estão há muitos anos conosco aqui, já estiveram com os pais da Naine, já estiveram com a avó da Naine, e hoje são pessoas de cabelinho branco, que estão servindo nessa casa há 30 anos, 40 anos. Eu vi eles tendo perdas, lutos, eles vivendo conquistas, mas eles passando pelo vale. E eles sempre estiveram com as mãos levantadas, dizendo: Deus, eu te amo não por aquilo que o Senhor me dá, mas por quem tu és. É esse tipo de crente que me inspira. É esse tipo de cristão que me inspira. Mesmo que ele não faça. Irmãos, não há lugar para barganha, para quem se torna inabalável. A segunda coisa que eu vejo nesse texto: nós temos um risco da decepção. E se ele não livrar, você vai continuar inabalável? E se ele não fizer? A fé inabalável, ela tem um reconhecimento, ela reconhece a soberania de Deus. Senhor, o Senhor é soberano. Irmãos, tem um momento que a gente aprende algo, que o livramento não é um direito nosso. Tem muitas pessoas, o pastor Elias disse hoje pela manhã, ele disse, tem cristão que ele chegou no nível de achar que é profético, que ele diz, eu estou determinando, Deus vai fazer. Tem gente que está determinando Deus. Tem gente que acha que tem uma espiritualidade tão forte que ele diz, não, eu estou determinando, isso vai acontecer. Irmãos, tem um limite, até as nossas declarações proféticas, até a nossa declaração de fé, até o nosso pensamento positivo, tem um limite. Quando nós entendemos que Deus é soberano, até a nossa linguagem muda. Eu não determino nada para Deus, o que eu faço, eu sei que o livramento não é um direito meu, mas é uma possibilidade, se tiver na vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque eu dependo dEle em tudo o que eu faço. Tem uma teologia da soberania de Deus. Os teólogos dessa teologia, eles nos deixam um princípio tão importante. Deus tem o direito de intervir, mas Ele também tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é a soberania de Deus. Deus tem o direito de fazer, mas Ele também tem o direito de não fazer. E eu vou confiar que Ele sabe todas as coisas, porque Ele vê o que eu não vejo. Irmãos, o mesmo que não de Deus dói demais. Eu vejo muitas pessoas que abandonaram a fé, ficaram abaladas na fé, porque elas tiveram um não, e elas receberam uma resposta difícil, eles passaram por momentos de vale prolongados. E eu fico imaginando, a olhar para isso, sobre a soberania de Deus, entender a soberania de Deus na dor, e a gente permanecer confiando nele, sem se ofender com Deus. Porque tem muitas pessoas que se ofendem com o mesmo que não de Deus. Mesmo que Deus não faça, para você não é um caminho. Então, que tipo de fé você tem? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o nome dele é Isaías. Ele é considerado até o profeta messiânico do Antigo Testamento, porque ele profetiza sobre a virgem que dará à luz, ele profetiza sobre o governo nos ombros de um Messias que viria. Ele viu toda a imagem da declaração do rei Jesus, 400 anos antes de Jesus vir. Isaías foi um profeta impressionante.
E na soberania de Deus, na grande sabedoria de Deus, você imagina um homem que tem uma revelação dessa, que tem encontros profundos com Deus, ele também vai passar pelo fogo, e Deus vai estar com ele, e ele não vai se queimar. E quando Isaías foi condenado a uma morte, e ele foi cerrado ao meio, Deus não estava com ele nessa hora. Para nós é inconcebível um profeta nesse nível ser cerrado no meio. Para nós é inconcebível Estevão, no Novo Testamento, ter sido apedrejado por pregar a palavra. É uma história bonita para você ler, um mártir do Novo Testamento, mas e a mãe de Estevão? E os irmãos de Estevão? E a família de Estevão? Porque na nossa ideia, andar com Deus é você sempre ter o sim de Deus. João Batista, Jesus disse que não existia homem nascido de uma mulher que fosse tão grande quanto João Batista. E o fim de João Batista, você sabe, foi ter a sua cabeça numa bandeja de prata. E Deus não estava com ele. Irmãos, quando nós temos uma fé inabalável, nós entendemos algo. A fé que eu tenho não é um contrato que diz eu sou fiel se ele me livrar. A fé que eu tenho não é um acordo onde eu me beneficio, e se eu não me beneficiar, não tem sentido essa fé. Mas ser inabalável é dizer, Senhor, eu sou fiel, porque o Senhor é digno. Eu sou fiel porque eu amo o Senhor e não por aquilo que o Senhor faz. Irmãos, há um confronto na nossa fé. Na verdade, eu tenho aprendido que a gente não pode olhar para Deus como se Ele fosse um devedor nosso. E tem muitas pessoas que acham que Deus deve para você uma bênção. Alguns até brigam com Deus. E eles dizem assim, Deus, por que o Senhor não está me abençoando? Você não está vendo tudo que eu estou fazendo? Alguns tratam Deus como se fosse o seu amiguinho de universidade, de escola, de trabalho. Irmãos, tem uma coisa, a fidelidade que depende do resultado, na verdade não é fidelidade, é um negócio, é uma transação. Se você é fiel, porque Deus faz, então não é fidelidade, é negociata. E tudo que nós precisamos aprender é sair desse lugar e ir para um ambiente de fé inabalável, do qual, quando a pressão vem, a gente vai dizer como os 3 jovens hebreus, dizendo, Deus pode me livrar. E Ele tem poder para fazer isso. Mas se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. E eu vou continuar adorando, mas eu não vou me prostrar diante de outro Deus. Essa precisa ser a nossa dependência. A outra coisa que eu vejo nesse texto, quando nós somos inabaláveis, existe uma adoração que ela é inegociável. Irmãos, a resposta do não é adoração. A resposta do não é choro, não é negociar, não é ofensa, não é ir embora. A resposta quando você tem um não na sua vida é adoração. Porque a fé inabalável é uma fé que adora mesmo diante da resposta negativa em qualquer situação. A fé que diz mesmo que o diagnóstico médico seja negativo, eu vou estar na tua presença adorando, porque tu és digno. Eu não te adoro pelo que tu faz, Senhor. Irmãos, é quando você não tem uma porta que foi aberta e você estava com tanta expectativa, e talvez você está por um tempo
que está seco, as coisas não acontecem, e parece que todo mundo do seu lado está avançando, e parece que está num período de seca, e você, ainda nesse período, você diz: eu amo o meu Deus, Ele é digno, e você está aqui no culto com lágrima nos olhos, mas você está declarando com fé: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. E você está ali e você sabe: amanhã eu tenho um pepino para descascar, um abacaxi para descascar. E você ainda está aqui dizendo: Senhor, Tu és digno de tudo. E você não está ali negociando, dizendo: Deus, o que eu vou precisar fazer? Nós vamos entrar nesse negócio aqui. Então a gente começa a entrar numa fé que não está adorando porque você tem um sim, você está adorando mesmo com o não de Deus. Irmãos, esse é o ponto de virada de uma pessoa que tem fé, e que a sua fé é testada, que é quando o foco da sua fé muda. Eu não estou com Deus por aquilo que Ele faz, mas eu estou com Deus por quem Ele é. Daí pode passar o vento, a tempestade, as pessoas podem te humilhar, gente dentro da igreja pode nem te cumprimentar, pessoas podem passar por você e fingir que você não existe, você pode passar por períodos longos de batalha, e mesmo assim você está vindo para a igreja, você está firme na fé, e você continua dizendo: Senhor, tudo ao meu redor está sendo abalado, mas eu sou inabalável. Tudo ao meu redor, Senhor, está bagunçado, mas eu confio em Ti, porque é quem Tu és e não o que o Senhor faz. E quando a adoração de uma pessoa deixa de ser condicional ao que Deus faz, os céus se abrem. Quando a adoração de uma pessoa deixa de ser condicional, porque eu fico imaginando aqueles 3 jovens dizendo: Deus, o Senhor não vai permitir que a gente vá para a fornalha. Não, Deus, o Senhor não vai permitir a gente ir para a fornalha. Não, para a fornalha não. Deus, eu estou falando tudo isso, mas olha, se eles nos amarrarem e quiserem nos levar para a fornalha, eu vou negociar. Não, eu vou dar o meu jeitinho. E a minha pergunta para você é: quando você está perto daquele momento em que você não tem a solução, você volta atrás, você negocia, você diz: não, então tá bom, não aconteceu, vamos dar o nosso jeito. Ou você passa pelo deserto, você entra na fornalha. Irmãos, o que é mais bonito de toda essa história é que Deus é o Deus do fogo. A coisa mais linda dessa história é que Deus é o Deus que está dentro do fogo com eles. É bonito ver esses meninos, esses jovens, que tinham uma posição de alto nível na Babilônia, tinham uma posição de alto nível no governo de Nabucodonosor, mas eles eram fiéis. E eles estavam dizendo para eles mesmos: não importa o resultado, meu Deus é o Deus do fogo. É por isso que Satanás não entende esse tipo de adorador. Satanás fica confuso com esse tipo de adorador. Que ele tinha tudo para ficar chorando em casa, ele tinha tudo para não se levantar, ele tinha tudo para entrar num lugar de desespero, desordem emocional, mas ele se levanta, ele jejua, ele se levanta e ele adora, ele se levanta e ele vem para o culto, ele prega a palavra, ele abre a sua casa para o GC, ele sai anunciando que Deus é bom, e as pessoas não entendem como ele pode dizer que Deus é bom com toda a batalha que ele está enfrentando. Bagunça a cabeça de Satanás quando uma pessoa é um adorador verdadeiro. Sabe quando Satanás olha para uma pessoa e vê essa pessoa não precisa de uma resposta para cantar, porque ela tem um Deus que ela pode cantar para Ele. Irmãos, é tão bonito de ver pessoas que perderam seus entes queridos,
E uma semana depois estão no culto com suas mãos levantadas, dizendo: Senhor, é só o Senhor que me sustenta. É só o Senhor que faz eu passar pelo vale e não ficar destruído. Esse tipo de adorador, eles adoram porque reconhecem que o fogo pode queimar tudo. E de fato o fogo queimou tudo, as amarras, as roupas, mas não queimou a essência. Irmãos, uma pessoa inabalável, ela vai passar pela fornalha, ela vai passar pelo fogo. Eu digo isso porque eu não estou preparando uma igreja que vai ser uma igreja que vai negociar com Deus quando o mal chegar. A Bíblia que eu leio, ela nos livra do mal, mas ela diz que teremos dias maus. A Bíblia que eu leio e que eu prego diz que só lá na eternidade Ele vai enxugar para sempre as nossas lágrimas. Lá não haverá mais dores, lá não haverá mais enfermidade, mas esse mundo é um mundo caído. Ele nos dá vitória e a gente tem que orar por vitória, a gente tem que orar pedindo resposta. Como eu preguei semana passada, nós esperamos o ainda não de Deus. Isso é a nossa fé, ela é inabalável enquanto esperamos. Mas se a resposta não vem, e se a dor chega, e se a morte bate na sua casa, e se você tem um filho que está passando por problema, ou se você recebe um filho que vai ter que ter a sua vida toda para você cuidar dele, porque ele vem com algum problema genético ou qualquer coisa, então o que? Deus te abandonou, Deus te deixou. Quando você passa por estações difíceis, pelo fogo, irmãos, uma igreja que sabe um dia nós também teremos nossa fornalha. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu olhei para a minha própria alma: Senhor, de fato eu passei por algumas fornalhinhas, mas eu nunca passei por uma grande fornalha, que me chegasse a um limite, aonde eu não soubesse o que fazer, porque eu acho que a coisa mais terrível da gente passar pelo fogo é entender a perda da morte. Eu não consigo imaginar, se eu tivesse que passar por essa fornalha, o que eu seria, como eu reagiria. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu pensei: o dia que eu passar por uma fornalha e talvez ter a perda de um filho, como que eu vou olhar para Deus? Como que eu vou perceber Deus? E daí eu olho para os meus irmãos, muitos deles aqui, que perderam seus filhos e continuam fiéis aqui, levantando a sua mão e dizendo: eu te adorarei, Senhor. Eu olho para a Márcia e para o Mário, que perderam o seu único filho, Maurício, na pandemia, e eles estão servindo a Deus nessa casa, e eles estão com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, Tu és digno de tudo. E eu lembro dessas pessoas, e isso encoraja a minha fé. Mas eu não posso ser tolo de imaginar que eu também não passarei por minhas fornalhas. E a minha pergunta para mim mesmo, porque eu não quero ser condenado naquilo que eu prego: Márcio, que tipo de fé você tem? Sabe, irmãos, nós precisamos alinhar o nosso coração com a presença de Jesus. Porque eu poderia pregar uma mensagem para vocês dizendo: vocês serão inabaláveis, porque Deus vai dar. E eu vou pregar sobre isso, sobre provisão, abundância, porque isso faz parte de viver uma vida inabalável com Deus, porque tem recompensas de Deus. Mas eu não posso mentir para vocês que a vida não vai ser só de recompensa. A vida não vai ser só de vitória em vitória, só de glória em glória.
você vai ter seus vales, suas lágrimas, suas frustrações, você vai ter suas fornalhas. E você teria coragem de dizer a mesma coisa? Ele é poderoso para fazer, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu não voltaria atrás. Não, eu não voltaria atrás. Vocês estão comigo aqui, vida plena? E o que eu tenho percebido na vida de todos aqueles que andam com Deus muito mais tempo do que eu, é que eles perceberam algo, que toda fé, ela vem acompanhada de um Deus poderoso. Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e ele diz assim: não foram 3 que nós colocamos no fogo? Mas eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. O Filho de um Deus, ele não sabia explicar o que ele estava vendo. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender: Deus está com você quando você chora algo que você não tem como recuperar. Deus está com você quando bate na sua porta uma angústia que você não sabe como lidar. Deus está com você na fornalha do desemprego. Deus está com você na fornalha da traição. Deus está com você na fornalha da depressão. Deus está com você na fornalha do abandono. Deus está com você na fornalha do abuso. Deus está com você na fornalha do desespero. Deus está com você em todo o tempo, porque Ele disse que Ele estaria conosco até os confins dos dias, até os últimos dias, pelos séculos dos séculos Ele estaria conosco. Então é um Deus que está conosco na fornalha, é um Deus que não nos abandona. E a fornalha, irmãos, eu quero falar rapidamente sobre isso. A fornalha tem um poder de trabalhar algo em nós. A primeira coisa que a fornalha faz, ela nos liberta, ela não nos destrói. Quando você passa pela fornalha, vai se queimando todas as amarras. Foi isso que aconteceu com aqueles 3 jovens. Na fornalha, tudo que amarraram, que grudaram neles, caiu. O fogo consumiu. É interessante que queimou as amarras, mas não consumiu suas roupas. Na fornalha tem coisas que permanecem, tem coisas que não permanecem. Irmãos, quando nós passamos pela fornalha, tem coisas que Deus purifica o nosso coração para a gente nunca mais ser igual. Para a gente nunca mais ter a mentalidade que nós tínhamos. Tem fogo que o inimigo tentou acender para te destruir, mas Deus usou para te libertar. O inimigo tentou levantar fogo para quebrar você, para destruir teu casamento, para destruir sua fé, destruir sua história, e de repente você se levantou e você disse: eu vou te adorar, Senhor, eu vou permanecer fiel. E ali então você viu o fogo queimando o seu orgulho. Você viu a fornalha que foi uma bênção para você, porque começou a destruir coisas que Deus precisava arrancar da sua vida. Arrancou aquela necessidade de aprovação dos outros. A fornalha trabalha em nós, a fornalha destrói coisas que são malignas para nós. O que eu vejo é que tem uma fornalha, Deus estaria com eles ali, então Deus disse: eu não vou desperdiçar esse fogo. Irmãos, quando a gente passa pelo fogo, Deus não desperdiça nada para trabalhar por nós, nada. E trabalhar em nós. Eu gosto de um dos nomes de Jesus, que ele diz: Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Na verdade, essa é uma promessa para mim e para você. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. E eu termino, irmãos, perguntando para você: você está firme, inabalável na fornalha que você está vivendo hoje? Ou se uma pequena labareda, uma luta, uma batalha, um vale, você já percebeu que isso está te abalando na sua fé?
talvez o medo do seu futuro. Qual é a sua fornalha de hoje? O medo do que está por vir? Talvez a sua fornalha agora mesmo seja uma perda. Talvez a sua fornalha agora seja uma oração que não tem resposta há muito tempo. Eu acho que a gente pode olhar para esse fogo que está na nossa frente e nós podemos declarar o que aqueles meninos falaram, aqueles 3 jovens falaram: Senhor, o Senhor pode fazer, se o Senhor não fizer, eu não voltarei atrás. Então, Senhor, eu estou contigo e não abro, é para sempre. Sabe, irmãos, existe um texto de Isaías que é tão poderoso, o profeta que foi cerrado no meio. Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus está contigo pelas águas, Deus está contigo pelo fogo. Deus está andando com você em toda e qualquer situação. Irmãos, essa palavra não é para a gente orar, dizendo: Senhor, me livra das minhas fornalhas. Mas essa palavra, o que eu desafio você, para tudo que você vai viver em Deus, é que você possa ser fiel no sim e no não. Que você possa ser fiel quando a resposta é favorável e quando a resposta é negativa. E se lá na frente você passar pela maior pressão da sua vida, levanta as tuas mãos e diz: Senhor, eu te louvo não pelo que o Senhor me dá, eu te louvo por quem tu és. E daí, irmãos, essa fé é uma fé que ninguém pode arrancar de nós. Isso ninguém dá. Nenhuma palavra de domingo, mas ela é construída em relacionamento com Jesus. Alguns de vocês precisam arrancar dos seus lábios a murmuração por pequenos vales que vocês estão passando. E talvez nas últimas semanas você está se desesperando, criticando, murmurando, blasfemando. Você está falando palavras que são terríveis por uma batalha ou por coisas que nem são vales profundos. É uma fogueira e não uma fornalha. E você, diante de uma fogueira, você já está voltando atrás na sua fé. Eu sinto o Senhor falando conosco nessa noite, dizendo que Ele precisa de uma igreja que possa passar com Ele pelas águas, passar com Ele pelo fogo, confiando de que Ele é um Deus soberano, que Ele sabe o sim e o não para a sua vida. E não porque Ele quer tratar você, é porque Ele ama você. E Ele vai estar com você. Eu já preguei isso algumas vezes atrás, mas uma das marcas do The Chosen, aquela série sobre Jesus, que me marca muito, é que depois de João Batista ter apontado para Cristo e dizer: Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Filho de Deus. E João Batista abre mão de todo o seu ministério para que Jesus brilhe. E ele mesmo diz que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés que esse homem calça. E a recompensa disso foi ele ser levado pelo bel prazer de uma mulher que queria a cabeça dele na bandeja de prata. Eles não podiam fazer um fim melhor para João Batista. A gente sabe que o fim dele foi ser cortado a sua cabeça, mas o filme, a série coloca João Batista pronto para ser decapitado, e ele olha para a janela e ele vê no campo o cordeiro. E
E ele olha para aquele cordeiro e ele diz: tudo faz sentido, porque é para o Senhor. E ele se alegra na sua própria morte, porque na verdade ele sempre esteve com os olhos naquele que ele viu vindo para ser batizado no Jordão. Na hora que ele foi decapitado, certamente, não sei se foi o cordeiro, não sei se o céu se abriu, não sei se o Pai revelou toda a eternidade em um instante para ele, mas João Batista recebeu a recompensa de andar com Deus numa fé inabalável. Irmãos, eu não sei quantos de vocês querem chegar ao fim da vida de vocês e dizer: eu mantive fé inabalável por toda a minha vida, porque um dia eu vou olhar para o cordeiro e vou dizer: foi tudo por Senhor, tudo pelo Senhor, e eu te adoro, Jesus. Eu quero te ensinar um princípio nessa noite. Às vezes, quando você está na sua maior luta, está aí que você tem que adorar. Irmãos, quando você está na sua maior fornalha, aí que você tem que declarar a soberania de Deus. Não é falar outra coisa. Eu penso que toda a igreja precisa aprender o poder das mãos levantadas em qualquer circunstância, porque quando você levanta as suas mãos, você está dizendo: eu sou vulnerável, eu sou dependente e os céus estão se abrindo. Se você entender-se o poder das mãos levantadas na adoração. Agora, quando nós estamos enfrentando, olhando para algo que nós vamos viver hoje durante esse culto, enquanto estava dizendo sobre o poderoso Deus, sobre esse Deus que é poderoso, eu queria tocar o céu, levantar as minhas mãos o mais alto para dizer: Senhor, eu quero dizer que essa palavra que eu vou pregar hoje precisa estar viva dentro de mim, e eu quero, Senhor, ser fiel na maior batalha e fornalha, e então eu te adoro, Senhor. Irmãos, é uma igreja que precisa aprender a adorar. Quando está bem, a gente adora, mas quando está mal, daí a gente sobe o nível da adoração. A gente vai mais alto, a gente vai mais profundo. A gente não vem para o culto dizendo: meu Deus, a coisa está ruim demais. E vai. Chora na presença de Deus, adora na presença de Deus, mas faz isso com todo o seu coração. Irmãos, tem momentos que a nossa fé precisa ser esse lugar de entrega poderosa. Nós queremos ter um tempo de adoração aqui, mas para entregar a aliança, para dizer: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. E se você está passando por um momento agora em que você está sendo abalado, seja restaurado enquanto você adora. Seja restaurado enquanto você declara. Vamos ter esse tempo juntos de adoração? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer isso. Vamos nos posicionar em fé. E vamos dizer: Senhor, eu te adoro, não porque eu negocio com o Senhor, eu te adoro porque o Senhor é digno. Eu te adoro porque o Senhor é santo. Eu te adoro por tudo que o Senhor faz. Tem uma música que não é o que vocês precisam cantar, mas tem uma música que diz assim: eu não te adoro pelo que tu faz. Vocês vão cantar essa? Então eu nem vou dar para vocês o talento da minha voz, então. Vou deixar que eles façam isso. Mas eu acho que a gente pode aprender o segredo, não hoje, de fazer isso hoje apenas, mas a gente pode aprender o segredo de fazer isso por toda a vida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Sabe aquele dia que está mais difícil? Coloca a adoração no seu carro e deixa os outros te acharem louco no trânsito. Deixa a pessoa que está do lado perguntar assim: o que está acontecendo dentro desse carro? E você levanta a mão dentro do carro. Se você vai de ônibus, vira para o lado e coloca a mão no coração e adora o Senhor lá onde você está. Tem momentos que você vai ter que sair para ir ao banheiro da sua empresa, para você entrar lá e você falar: Senhor, eu estou aqui só porque só na adoração, a minha fornalha, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo nesse fogo. Irmãos, há um poder quando a gente adora, mesmo que não. Mesmo que não. Ainda não, você espera. Mesmo que não, você adora. E é nesse lugar onde você alcança posições em Deus, ambientes em Deus, para te fortalecer para toda uma vida, para toda uma história.
Eu poderia contar tantas histórias de pessoas que eu olho nessa casa, eu digo, você me inspira. Você passou 3 anos com todas as portas de emprego fechadas, você perdeu toda a tua reserva, você não sabia mais o que fazer e você foi fiel, continuou como líder nessa casa, você veio, você adorou. E eu me compadeci, eu não podia fazer nada, e eu vendo aquele homem sendo fiel a Deus, mais do que ele havia sido. Porque o mesmo que não fortaleceu durante o fogo da fornalha. Eu olho para pessoas que estão doentes, estão com diagnóstico, elas continuam servindo. Hoje eu recebi um vídeo da mãe da nossa líder do orfanato e está num estado da doença dela tão pesado. Uma mulher que tinha vida, ela está passando por uma degeneração tão pesada. E eu fico vendo aquela menina, junto com o Alexandre, o marido fiel nos orfanatos, vindo nos cultos, servindo, amando. Eu disse, Senhor, que batalha que essa família está enfrentando. Como eu disse a vocês, você vir para o culto, tendo a perda do seu único filho. Hoje de manhã o pastor Elias esteve aqui, no último culto que ele veio aqui, ele disse, eu viajo às nações, eu fiz uma cirurgia da próstata, e eu acabei tendo uma situação em que eu tenho que usar fraldas. Eu estava passando perto do cemitério um dia, eu falo isso porque ele falou publicamente, ele falou, estava passando no cemitério um dia, eu estava lamentando, reclamando, e Deus falou, o que você prefere, estar aqui ou cumprir o meu propósito desse jeito? Eu estava pregando ontem em Joinville e nós falamos sobre o Dr. Elias. E eles falaram, sabe o que o Dr. Elias falou aqui? Ele disse que ele coloca na mala 2 calças, 3 camisas e o restante todo de fraldas. E ele viaja 50 nações por ano. Ele fala do evangelho com alegria, como ele falou hoje de manhã. Eu poderia contar muitas histórias de gente que adora, mesmo que não. E às vezes a gente adora num valezinho, mais ou menos. Igreja, aprendamos o poder de ser inabalável. Dizendo, Senhor, se com mais ou menos eu não estou fiel, Senhor, eu preciso aumentar minha fidelidade. Senhor, me ajuda a fortalecer minha fé. E eu vou crescer, Senhor. Não vou ser mais menino na fé, eu vou crescer. Vamos adorar juntos, vamos cantar juntos. Vamos elevar esse padrão, esse nível de adoração. Vamos fazer isso. Declare isso, igreja. Se você quer chorar diante dele, chore. Ah, Senhor. Ele é Deus. Levante as suas mãos. Ele é Deus. É.
Senhor, nós declaramos nessa noite que a nossa canção, a nossa adoração e tudo que nós estamos fazendo nesse lugar é para glorificar o Teu nome, Jesus. Senhor, nós não estamos vindo a uma igreja apenas para sermos abençoados, nós estamos aqui para afirmar a nossa fé naquele que é digno de receber louvor e adoração. E é por isso há uma declaração que nós fazemos pela fé, que não importa a circunstância que vivermos, o Senhor continuará sendo Deus para nós. E pela fé nós dizemos: Senhor, nos torna inabaláveis, nos sustenta na hora da angústia. Senhor, que nós possamos olhar para Ti quando não tivermos mais esperança, e os nossos olhos continuarem olhando para Ti em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Vamos declarar mais uma vez, vamos declarar mais uma vez. Sim, Senhor. Ele é Deus. Irmãos, vamos fazer um tempo de entrega muito pessoal. Vamos fazer um tempo de entrega, uma oração simples, mas cheia de convicção no teu coração. Dizer: Senhor, eu sou fraco. Eu acho que eu não tenho estrutura para suportar alguns vales e algumas fornalhas. E é por isso que eu preciso entregar meus caminhos ao Senhor. Eu preciso entregar minha vida ao Senhor. E eu preciso entregar minha fraqueza ao Senhor. Senhor, não importa quantos anos eu tenho de fé, mas a minha força eu não vou sustentar nada. Talvez todos nós tenhamos que fazer uma oração dizendo: Senhor, por favor, me fortalece, me torna inabalável, Senhor, porque até essa força não é construída da minha própria vida, é do Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor agora a tua igreja. Senhor, eu oro para que eles sejam inabaláveis. Eu oro para que eles assumam compromissos de oração contigo, Senhor, e que eles possam te adorar no sim e no não. Senhor, eu oro para que uma igreja seja forte o suficiente para passar por toda a tribulação de agora e a grande tribulação que está por vir. Eu oro, meu Deus, para que esses irmãos, quando passarem pela fornalha deles, só se queime aquilo que o inimigo queria prendê-los, não aquilo que o Senhor está construindo neles, Senhor. Pai, eu oro para que eles sejam honrados diante dos homens, como foram aqueles que não voltaram atrás. Eu oro, Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado através deles. Consolida essa palavra no coração e sela pelo Teu Espírito Santo. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro. Amém, 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 Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha para a pessoa que está do